Meus irmãos, nós vamos meditar nesta manhã no capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Nós estamos terminando esse capítulo e faltam apenas alguns versículos para que terminemos a exposição dele. As crianças vão sair agora. Crianças então podem sair. Já saíram? Ok. Então, 1 aos Coríntios 12, de 28 a 31. Todos devem abrir a Bíblia nesse texto. E vamos então concluir o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim o versículo 28 e seguintes. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Irmãos, esse texto, evidentemente, é um texto escrito para pessoas que nasceram de novo, um texto escrito para pessoas que foram transformadas pela fé em Jesus Cristo e, por causa disso, passaram a fazer parte de um povo chamado igreja. A igreja não é um aglomerado de pessoas que se intitula cristã. Não. A igreja é mais do que isso. A igreja é o resultado de uma obra graciosa de Deus. Deus trabalhou em indivíduos que estavam perdidos, Ele os buscou, Ele os resgatou, Ele os perdoou, Ele os transformou e Ele os colocou juntos. E colocando-os juntos, Deus criou assim a igreja. É uma comunidade de pessoas eleitas. É uma comunidade de homens e mulheres novos. É um grupo de pessoas milagrosamente transformado pela fé em Jesus Cristo. Isso é uma igreja. E a igreja tem funções, tem as mais diversas funções, mas uma das funções da igreja é trazer para cada membro dela um grau substancial de satisfação no seu envolvimento com o grupo. O mundo é um mundo mau. Nós não podemos confiar nas pessoas, elas são traiçoeiras. As pessoas aí fora, a amizade delas é uma amizade interesseira. Aí fora, a amizade do mundo é uma amizade perigosa. A amizade do mundo dura pouco, só perdura quando os interesses das pessoas estão presentes. A amizade do mundo é uma amizade danosa, ela não constrói, ela destrói. Nós não podemos confiar no homem do mundo, no homem que vive aí fora, no homem que não tem Cristo, e não podemos confiar plenamente nele, porque a Bíblia ensina que Satanás atua através dos filhos da desobediência e cegou o entendimento deles, de modo que eles caminham de mal a pior. Enquanto o crente cresce na virtude, no conhecimento de Cristo, nos traços do caráter cristão, o homem do mundo vai caminhando de mal a pior,
enganando e sendo enganado, de modo que o caráter de Satanás vai sendo construído nele. E é muito difícil nós nos relacionarmos e termos satisfação no envolvimento com grupos que não conhecem a Deus. É por isso que temos problemas no trabalho, na escola, na família. Aqueles que vivem em Cristo são rejeitados, se sentem solitários, são desprezados, se sentem como estrangeiros numa terra estranha e hostil. Por isso, Deus criou a igreja. Deus criou a igreja para que o seu povo tivesse um lugar onde pudesse descansar os seus pés da jornada difícil pelas estradas do mundo afora. Na igreja, então, o povo de Deus tem um alto grau de satisfação. Nós chegamos aqui, não há desprezo entre nós. Nós somos do mesmo povo, temos a mesma fé, somos uma mesma família, somos irmãos, temos os mesmos ideais, experimentamos a mesma graça que um dia nos alcançou. E isso nos une automaticamente. Nós nos sentimos bem quando estamos aqui. Estar aqui juntos é algo que nós queremos fazer, queremos experimentar. Não estamos aqui porque é obrigatório estarmos aqui. Se não viermos aqui, o pastor vai dar bronca. Não. Nós estamos aqui voluntariamente, nós queremos estar aqui. E se tivéssemos culto todos os dias da semana, e o tempo nos permitisse, o trabalho nos permitisse, os compromissos, daí a agenda da vida nos permitisse, nós estaríamos aqui todos os dias. E temos prazer nisso. É o nosso lugar, é o nosso povo, é a nossa família. Não existe o crente genuíno que vai para a igreja pela orelha. Isso não existe. O crente verdadeiro, ele sai da igreja pela orelha, porque o Sinésios fala, olha, sai que eu tenho que apagar a luz. Sai porque eu tenho que fechar a igreja. O crente genuíno, ele quer estar na igreja. Ninguém precisa buscá-lo. Eventualmente, ele pode enfrentar alguma dificuldadezinha aqui, alguma fraqueza colar e ficar algum tempo desanimado. Mas isso é temporário. Isso passa muito depressa. Isso desaparece, some, porque ele logo percebe a sede, a vontade, o desejo de estar com os irmãos. Não existe, portanto, aquele crente que abandona, sai da igreja, não quer saber de mais nada, some do mundo aí, desaparece. E para vir à igreja tem que ser forçado. Não. O crente genuíno, ele sabe que ele está num país estranho e que aqui é uma embaixada do seu país. E ele quer estar com as pessoas que falam a sua língua, que têm os seus costumes, que têm os seus valores, que têm a sua mesma fé, que participa da sua mesma esperança. Deus então criou a igreja com esse objetivo, entre outros. Criar um ambiente em que nós possamos nos sentir bem enquanto ainda não estamos no céu. E para que esse ambiente, para que esse povo redimido pudesse de fato cumprir a sua função de auxiliador, de apoio um para o outro, para que cada um dentro desse povo pudesse cumprir as suas funções de orientador, de ajudador, de alguém que dá direcionamento, de alguém que dá ensino e instrução ao outro. Deus deu a cada crente um dom. Deus na igreja deu a cada um uma habilidade especial. E qual é o objetivo dessa habilidade especial que Deus deu a cada um? É o enaltecimento do indivíduo? Não. É fazer com que cada um tenha elementos para tornar a vida do outro uma vida melhor, uma vida mais distante dos erros e uma vida mais repleta de satisfação. É para isso que existem os dons. A igreja, então, é formada por Deus. Deus dá a cada um dos que Ele redimiu dons especiais.
De modo que quando estamos na igreja, nós experimentamos um auxílio especial e substancial para que as nossas necessidades sociais, espirituais, emocionais sejam supridas aqui dentro. O crente que participa de sua igreja, que trabalha em sua igreja, que se envolve com seus irmãos, que tem em relação à sua igreja um senso forte de responsabilidade, de dever, esse indivíduo é um indivíduo sadio emocionalmente. É um indivíduo sadio espiritualmente. É um indivíduo sadio até mesmo fisicamente. Porque esse convívio é um convívio terapêutico, curador. O mundo sente a solidão, o crente não. Ele tem a sua igreja, tem seus irmãos. As pessoas do mundo sentem o desprezo e adoecem. Adoecem emocionalmente, sem apoio, sós, desamparadas. O crente não. O crente tem a sua igreja. Ele tem um amigo. Ele tem um ombro que se dispõe com sinceridade a auxiliar, a estar ao lado. Ele tem esses recursos. E isso é tão importante que até mesmo os profissionais que se envolvem com o aconselhamento de pessoas com dificuldades têm reconhecido o valor da igreja nesse aspecto. Eu sei de psicólogos que são ateus, psicólogos ateus, que dizem aos seus pacientes: quer um conselho? Procure uma igreja evangélica, e comece a frequentar. Você precisa desse convívio com pessoas que o recebam de modo amável, de modo carinhoso. Procure uma igreja evangélica. Vejam, são profissionais ateus. Não creem em Deus, não creem em nada. Mas reconhecem o valor terapêutico, curador da comunidade que Deus criou. O texto que está diante de nós mostra, no capítulo todo, na verdade, mostra os dons que Deus deu à sua igreja, com esse fim, com o fim de tornar a igreja útil, fazer com que os membros da igreja sejam úteis na vida um do outro. E nós temos aqui, no finalzinho, uma pequena lista. O objetivo do apóstolo Paulo, ao tratar deste assunto, era fazer com que a igreja de Corinto parasse de brigar. Por quê? Em Corinto havia muitas divisões. E uma das causas de divisões que havia lá em Corinto era os ciúmes. Porque um tinha um dom, outro tinha outro. E o que tinha um e não tinha outro tinha inveja daquele que tinha o que ele queria ter. E assim a coisa caminhava no meio de intrigas, discórdias e dissensões e invejas. O apóstolo Paulo escreveu esse texto aqui para dizer: olha, vocês não estão entendendo para que servem os dons. Os dons não servem para que nós briguemos com inveja uns dos outros, porque um tem um dom, o outro não tem. Os dons existem para que o corpo todo tenha saúde, de modo que vocês devem aceitar humilde e brandamente o modo como Deus administra os dons dentro da igreja. Eu coloquei isso aqui na mensagem central. Os crentes devem aceitar humildemente o modo como o Senhor administra a concessão de dons ao seu povo. Em Corinto havia inveja. Em Corinto havia ciúmes. Ele tem esse dom, eu não tenho. Aquele outro tem esse dom, eu não. Eu queria ser igual a ele. Como não sou, não vou mais participar da igreja. Paulo censura essa postura de divisão e mostra a importância de cada membro dentro da igreja para a saúde do corpo todo, para o auxílio do corpo todo. Nós vamos olhar nesse texto, muito brevemente, vamos olhar 3 verdades que o crente deve aceitar acerca dos dons. Essas verdades evitarão discórdias
em torno desse assunto. São 3 verdades, cada uma presente aqui num versículo ou 2, e assimilando essas verdades, nós não vamos ter problemas de brigas e intrigas por causa dos dons que Deus dá à sua igreja. Temos que aceitar essas verdades, aceitá-las humildemente, aceitá-las pacificamente. E aceitando-as dessa forma, vamos evitar divisões, brigas e invejas, porque este irmão tem um dom e aquele outro não tem, porque eu queria ter aquele e não tenho, e aquele tem o que eu queria ter. Nada disso vai acontecer. Ok? Vamos então ver essas 3 verdades que vão ajudar a evitar discórdias sobre esse assunto, sobre o assunto dos dons. A primeira está no versículo 28. Veja o que diz o versículo 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. O que esse texto ensina? Veja aqui. Os dons são dados por Deus, mas há diferença de importância entre eles. Os dons não têm o mesmo grau de importância entre si. E isso nós percebemos quando você olha e vê no versículo a palavra, em primeiro lugar, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, e aí vem outros dons. O apóstolo Paulo quer mostrar de duas coisas. Ou a lista é cronológica, ou a lista é de importância. Se a lista for cronológica, devemos dizer que o primeiro dom que apareceu na igreja foi o dom de apóstolo. Só depois que tinha apóstolos surgiram os profetas. Só depois que existiam os apóstolos e profetas, surgiram os mestres. E só depois que surgiram os apóstolos, profetas e mestres, surgiram os dons de curar, os dons de milagres. E no fim de tudo, no finalzinho de tudo, quando já tinha concedido todos os dons, ele deu o dom de línguas. Isso seria uma visão cronológica da lista. Mas isso não corresponde à história. Quando nós olhamos a história da igreja no livro de Atos, nós vemos que não aconteceu assim. Nós vemos que apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, pessoas que falavam em línguas, tudo isso surgiram ao mesmo tempo. Não houve uma cronologia, um aparecendo, depois o outro, depois o outro, depois o outro, não. Ora, se não houve uma cronologia no surgimento desses dons, então essa lista não é uma lista cronológica. Essa lista é uma lista de importância. O dom mais importante que existe, de acordo com a lista, é qual? É o dom de apóstolo. Foi dado a um grupo pequeno. Um grupo reduzido de pessoas recebeu esse dom. Está cheio de gente querendo ter esse dom hoje. Alguns até pegam esse dom. Não, agora eu sou apóstolo. Né? Mas isso não existe mais. Somente um grupo reduzido de pessoas recebeu de modo especial de Deus esse dom. E isso envolvia uma autoridade que ninguém na igreja jamais teve e jamais terá. O apóstolo tinha autoridade como um verdadeiro profeta de Deus. O que ele falava era a palavra de Deus. De modo que é o dom mais importante que há. E dado apenas a um grupo pequeno de pessoas no primeiro século. E é curioso notar essa lista. Porque na sequência do versículo, nós vemos, se o versículo é, como vemos, como acreditamos, se o versículo apresenta uma ordem de importância, nós encontramos o último dom que é mencionado aqui, ou seja, o dom menos importante que é mencionado aqui é o falar em línguas. É o último da lista. E o que é curioso ver hoje em dia é que o evangelicalismo moderno virou essa lista de cabeça para baixo.
Inverteu. O evangelicalismo moderno colocou o dom de línguas como o mais importante de todos. E o último da lista, o dom de mestre. O entregar a mensagem, que é a atividade do apóstolo, do profeta, do mestre, é considerado o menos importante. E o mais importante é o falar em línguas. Então, o evangelicalismo moderno é o evangelicalismo da igreja do avesso. É o evangelicalismo da igreja de ponta cabeça. O evangelicalismo moderno não se harmoniza em diversos dos seus aspectos, e este é um deles, com o ensino bíblico, o ensino neotestamentário, um modelo primitivo de igreja. Nós não vamos hoje falar sobre a existência desses dons que são mencionados aqui hoje, porque vamos tratar desse assunto quando falarmos sobre o capítulo 14. No capítulo 14 vamos falar sobre esses dons espetaculares. Mas, por ora, basta notarmos que a importância que é dada de modo tão intenso para o dom de línguas não existe aqui, como não existe em nenhum lugar do Novo Testamento. Os dons são dados por Deus. Eu não posso me queixar dos dons que eu tenho e dos dons que o outro tem. É Deus quem dá. E eu devo reconhecer que existem sim dons mais importantes. É assim que funciona, é assim que tem que ser, e eu não posso ficar com inveja, com ciúmes, com raiva, não adianta. É assim que funciona. Num corpo é assim, e a igreja é um corpo. O que é mais importante no corpo? Este dedo ou uma perna? Se você tivesse que escolher, escolha. Vai ter que perder um membro do seu corpo. Vai querer perder o dedinho ou a sua perna direita. Você sabe muito bem o que você ia querer perder, né? Claro, ia querer perder, ia escolher o dedinho, aqueles que têm um certo grau de saúde né, na cabeça, iam falar, não, eu quero perder o dedinho. O que você quer perder? Você quer perder uma unha ou o olho direito? Claro, a unha é importante, a unha é necessária. Quem de alguma forma já quebrou uma unha sabe o quanto ela fez falta, né? Mas o olho direito ou o olho esquerdo é muito mais importante, não deixa a unha embora. De modo que existem sim graus de importância dentro de um corpo. E a igreja é um corpo e existem membros que têm uma função mais importante do que a de outros. Isso não deve causar orgulho, isso não deve causar desprezo, isso não deve causar divisões, isso não deve gerar inveja. O crente tem que ser maduro e reconhecer que Deus fez isso para o bem de todos. Os olhos precisam das mãos. Ainda que este dedo seja menos importante do que este olho precisa deste dedo, assim como esse dedo precisa deste olho. E temos que dar graças a Deus por todos, porque todos juntos são úteis mutuamente. Os irmãos não devem ter ciúmes daqueles que têm dons que aparecem mais. E os que têm dons que aparecem mais não devem desprezar ou se sentir orgulhosos diante daqueles que têm dons que aparecem menos. Não. Deus dispôs e temos que aceitar essa diferença de importância que há dentro da igreja. Vamos ver a segunda verdade. Ela está consubstanciada nos versículos 29 e 30. Veja o que diz os versículos 29 e 30. Diz assim: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? É um versículo, são dois versículos, que requerem
respostas. São perguntas, são várias perguntas. E nós podemos responder com muita facilidade essas perguntas. É fácil responder, qualquer criança sabe. Veja aí, são todos apóstolos? Sim ou não? Não. São todos profetas ou mestres? Não, não são. E a resposta negativa é a resposta certa para cada uma das perguntas. Todos têm dons de curar, de realizar milagres, de falar em línguas, de interpretar? Resposta? Não. Não. Isso nos leva a essa segunda verdade. Os dons são variados. São vários os dons. Mas nenhum deles é obrigatório. Ninguém pode dizer para mim, você tem que ter esse dom. Porque nenhum deles é obrigatório. Deus concede como quer. E a própria retórica dos versículos 29 e 30 mostram que nenhum deles é obrigatório a ninguém. Por que é importante entender isso? Porque esses versículos são importantes para o evangelicalismo moderno. Porque dentro da igreja moderna existe o ensino que existem dons que são obrigatórios. Que se eu não tivê-los, se eu não tiver este ou aquele, eu não sou um crente realmente maduro e espiritual. Na lista de importância virada de ponta cabeça, o dom de línguas é visto como mais importante. E há quem ensine que o crente tem obrigação de ter esse dom. E há quem diga que se o crente não tiver esse dom, ele não foi batizado pelo Espírito Santo. Dizem o seguinte: se você não tiver o dom de línguas, isso significa que o Espírito Santo não batizou você. Ou seja, o dom de línguas é algo obrigatório para quem foi batizado pelo Espírito Santo. De onde veio isso? Qual é o fundamento de uma afirmação como essa, que é tida como um dogma em vários segmentos? Não há fundamento nenhum para isso. Se os irmãos olharem o versículo 13 do mesmo capítulo, vejam o que diz o versículo 13. Diz assim: pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo que todos os coríntios eram batizados pelo Espírito Santo. Todos. Ele diz isso expressamente no versículo 13. Todos são batizados pelo Espírito Santo. No entanto, no versículo 29 e no versículo 30, ele diz que nem todos falavam em línguas. Todos eram batizados, mas todos falavam em línguas? Resposta: não. De modo que esse texto deve nos ensinar a sermos pacíficos nessas questões que são tão carregadas de discórdia e de discussão e tudo mais, aprendendo que os dons são variados, sim. Mas eu não posso impor a existência de nenhum deles a ninguém. Eu não posso dizer, você tem que ter o dom de línguas. Você tem que falar em outras línguas. Isso é obrigatório. Sem isso, você não será um crente de verdade. Não posso fazer isso. Não posso fazer, porque mesmo quando esse dom estava em atividade, ele não era obrigatório para ninguém. Nunca foi exigido de ninguém e nunca foi visto como um sinal necessário do batismo do Espírito Santo. E finalmente, uma última verdade que deve fazer com que os crentes aceitem os dons sem intrigas, sem brigas. Aí está no versículo 31, diz assim, versículo 31, é o finalzinho, ele fala assim:
Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Veja a verdade qual é. Os dons têm origem sobrenatural. Quem dá os dons? Deus. Mas os crentes podem buscar os melhores. Eu posso buscar um dom? Pode. Você pode buscar um dom, sim. E quais você deve buscar? Os melhores. E quais são os melhores? A lista de importância já foi dada. A lista de importância está no versículo 28. Quais são os melhores dons? Apóstolos, profetas, mestres. São os melhores dons. Mas eu então vou virar um apóstolo? Não dá para você ser mais um apóstolo. Há outros requisitos para ser um apóstolo e você não pode preenchê-los. Não há como preencher os outros requisitos para ser um apóstolo. Mas você pode sim exercer funções próprias relacionadas à atividade apostólica. Você pode ser um missionário. Alguém que leva a mensagem a quem nunca ouviu. Você está buscando o dom de um apóstolo com letra minúscula, com A minúsculo. Você não é um apóstolo, mas está buscando realizar uma atividade tipicamente apostólica. Você pode ser um missionário, um evangelista, alguém que trabalha com pessoas que nunca ouviram do evangelho e, desse modo, realizar, em certa medida, o dom de apóstolo. É o melhor dom. É o maior de todos. Você pode ser um profeta. Eu posso ser um profeta. Eu posso ter visões do céu e revelações e coisas assim. Não. Os profetas do Novo Testamento, os profetas do Velho Testamento tinham isso. Não há como você ser um profeta assim. Mas você pode realizar certas funções atreladas ao munus, à função de profeta. Você pode ser um anunciador daquilo que Deus diz. O que era um profeta basicamente? Era alguém que anunciava o que Deus falou. O profeta dizia, assim diz o Senhor. E você pode ser alguém assim. Você pode conhecer a palavra de Deus profundamente, memorizá-la, guardá-la no coração e nos momentos específicos agir como um profeta, se aproximar do seu irmão e dizer, irmão, vem até aqui. Olha, assim diz o Senhor. A palavra de Deus diz tal coisa. O irmão está errado. O irmão precisa de correção, de orientação. Quem disse isso? Deus diz isso na sua palavra. O Senhor diz. Eu estou dizendo isso para você com a palavra de Deus em punho. Eu estou realizando desse modo uma atividade própria de um profeta. O Senhor diz assim. Você pode ver problemas na sua família e agir como um profeta na sua família. Se levantar no meio da sua família, no meio de seus familiares e dizer, gente, Deus condena isso. O Senhor reprova isso. O Senhor não aceita essas coisas. A sua palavra condena essa prática. E agindo assim, você estará agindo como um profeta, desenvolvendo, buscando um dos melhores dons. Você pode ser um mestre. Você pode estudar a palavra de Deus, estudar as verdades bíblicas e ser na igreja alguém que ensina a palavra. Eu posso buscar essas coisas? Sim, você pode buscar essas coisas. São os melhores dons, diz o texto. O versículo 28 coloca esses dons entre os melhores de todos. E diz no finalzinho do versículo 31, busque esses dons. Busque os melhores. Deus dará? Não sabemos. Não sabemos como Deus vai agir nessa questão, mas o fato de Paulo dizer que eu posso buscá-los, está implícito nisso, que Deus, muitas vezes, quando eu busco, Ele dá. São sobrenaturais? São. A origem está em Deus? Está. Isso me deixa de mãos atadas, não vou fazer mais nada? Não. Eu posso buscar, sim, os dons melhores. E com essas verdades em mente, esse assunto evitará divisões. O irmão que vê no outro um dom que ele quer ter, ele não vai criticá-lo. Ele não vai invejá-lo. Não.
ele vai buscar humildemente aquele dom, já que a Bíblia autoriza que ele o faça. E se Deus lhe der, ele então será ainda mais útil dentro da igreja. Os crentes devem aceitar humildemente o modo como o Senhor administra a concessão dos dons ao seu povo. Cada crente aqui na igreja deve olhar para o seu irmão, que tem um dom específico, e deve aceitar humildemente o modo como Deus entregou aquele dom. E deve evitar discórdias, divisões, intrigas, sabendo que Deus dispôs cada um desses dons para o bem do todo. Há diferença de importância? Sim, há. E eu devo aceitar isso. É assim que é. Devo ser humilde e aceitar isso. Alguns dos dons são obrigatórios? Não. Se alguém disser para você que são, está indo contra a palavra de Deus. Nenhum é obrigatório. Não sou obrigado a ter nenhum deles. Eu posso buscar os melhores dons? Sim. Eu posso ter um alvo na vida. Ter os dons melhores que são enunciados aqui, que são enumerados aqui. Posso fazer isso sim. E desse modo me tornar ainda mais útil dentro da igreja. Vamos orar a Deus. Vamos pedir para que Ele nos dê a visão correta sobre esses assuntos. E desse modo nossa igreja fique livre de divisões, discórdias e invejas nessas questões. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse texto que nos esclarece tantas coisas, que nos corrige, que nos faz refletir sobre a nossa função dentro da igreja. Queremos pedir que o Senhor nos capacite a assimilar essas verdades, que não sigamos tendências modernas, mas que humildemente abracemos a sua palavra, que é clara nas suas mais diversas partes, e desse modo, com humildade, reconheçamos o nosso papel dentro da igreja e o papel dos outros, que percebamos sim a existência de graus diferentes de importância, mas que isso não cause inveja, que isso cause dependência e gratidão, que, Senhor, não vejamos nenhum dom como algo obrigatório a alguém, mas que vejamos neles todos uma manifestação da sua livre graça, que opera como quer. Que, ó Deus, o Senhor nos dê também disposição para que busquemos aqueles dons que nos tornarão mais úteis dentro da igreja, edificando o seu povo e glorificando o seu nome. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.